Sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, mas antes, hoje eu quero falar sobre o seguinte. Vamos falar neste vídeo de economia. E porquê economia? Meus amigos, tem sido cada vez mais importante termos noções importantes sobre a economia. Para podermos perceber todos os fenómenos à nossa volta, temos que ter uma noção grande de todos, portanto, digamos assim, os conceitos dentro da economia. Eu sei que às vezes a economia tem uma linguagem que nem sempre é fácil perceber, não é? Nós vemos às vezes alguns analistas na televisão e quando começam a falar com aquela linguagem sobre questões económicas, muitas vezes nós temos muita dificuldade em entender, quando eu digo nós, as pessoas no geral, têm muita dificuldade porque não estão familiarizados com os conceitos principais da economia, nem tiraram nenhum doutoramento, nem curso sobre economia, mas meus amigos, nós temos que fazer um esforço para procurar perceber, investigar, para procurar estudar os conceitos principais e não é difícil, meus amigos. Vamos ver aqui neste vídeo que não é difícil. Então vamos dividir este vídeo em duas partes. Primeiro vamos falar sobre economia, sobre os conceitos básicos da economia e depois vamos falar sobre o livro base deste vídeo de David A. Moss, portanto, que é professor da Harvard Business School, que é um entendido na matéria e que escreve Economia para Todos. Portanto, eu vou aqui mostrar Economia para Todos, não é? Que é um livro que está à venda e importantíssimo para nós entendermos todos os conceitos sobre economia, que, como eu já disse, hoje em dia é imprescindível para entendermos todos os fenómenos à nossa volta. E então, antes de começarmos, quero que os meus amigos estejam familiarizados sobre alguns conceitos importantíssimos que nós temos que entender rapidamente, e eu aqui enumerei alguns para nós podermos perceber de facto, podemos ter, portanto, de facto, as bases suficientes para termos um entendimento básico. Não digo um entendimento muito grande, mas um entendimento básico sobre as questões económicas. E também quero dizer aqui neste vídeo, há dois tipos de economia neste momento. A economia real, ou seja, a economia que ainda está baseada sobre o cash, o dinheiro físico, o dinheiro líquido, e agora existe outro tipo de economia que eu não vou falar neste vídeo, irei fazer mais tarde um vídeo sobre isso, que é a economia do numérico, que agora os bancos centrais estão a começar a virar-se completamente para esta área, que são a economia em numerário, a economia digital ou também as criptomoedas. Eu não vou falar sobre isso, embora este seja o futuro, seja o pós-económico, não é? Vai ser o futuro pós-económico, mas eu não vou falar sobre esta matéria, porque isto vai demorar muito tempo e eu vou precisar de fazer um vídeo, somente um vídeo a falar sobre a economia numérica, a economia, digamos assim, das criptomoedas, da importância dessa nova economia que vai vir, que está praticamente a ser pronta. Eles dizem que em 2027 normalmente será o ano de arranque desta economia. Mas eu não vou falar agora sobre isso. Vamos falar sobre a economia básica, a economia que nós conhecemos, a economia real, a economia portanto, digamos assim, da liquidez real, das moedas como nós conhecemos. E então, vamos ver alguns conceitos importantíssimos. Primeiro temos que perceber o que são taxas de juros, meus amigos. Temos que perceber aqui duas coisas, a taxa de juro nominal e a taxa de juro real. E isso é importantíssimo, não vale a pena continuar a tentar perceber a economia se nós não conseguirmos perceber estes conceitos, meus amigos. Então, a taxa de juro nominal são a taxa de juro que é fixado por ocasião de uma operação de crédito ou de empréstimo e que é paga pelo devedor ou credor. Ou seja, isto é a taxa de juro nominal, que é fixada, não é? E depois temos a taxa de juro real, que se obtém corrigindo a taxa de juro nominal dos efeitos da inflação, dando assim uma ideia mais concreta do custo económico suportado por quem contrai uma dívida ou da remuneração do credor. Meus amigos, este vídeo vai ser um bocado, quem não está familiarizado com esses conceitos, quem estuda economia vai nadar
como um peixinho dentro d'água. Mas quem não estuda economia vai estar aqui um bocadinho às aranhas. Eu vou tentar facilitar o mais possível. E porquê é que eu estou a falar de taxa de juros? Porque é o mais importante para nós percebermos o que é que se passa. Hoje na economia, se nós não tivermos um entendimento do que é taxa de juros, não conseguimos entender nada, meus amigos. Então eu vou tentar aqui, de forma melhor, tentar explicar, portanto, o que é que são, portanto, as taxas de juros. E vamos então começar com um pequeno resumo rápido que eu fiz, que é o seguinte. Definimos as chamadas taxas de juros diretoras, ou seja, as taxas que o banco oferece, que o Banco Central oferece aos bancos que pretendem obter empréstimo junto de nós, não é? Nesse caso, estamos a falar dos bancos centrais, como o BCE, não é? Reflete-se em maior ou menor grau no conjunto da economia. Portanto, até aqui não há dificuldades. Portanto, em circunstâncias normais, quando a inflação é demasiado elevada, e vamos ver o que é inflação, devido à procura excessiva de bens e serviços escassos, podemos aumentar as taxas para tornar o crédito mais caro, portanto, mais dificuldade em aceder ao crédito, e isto vai arrefecer a economia, vai acalmar as expectativas da inflação e reduz, segundo esses técnicos, não é, a inflação. Quando a inflação é demasiado baixa, por exemplo, como tem sido o caso há alguns anos, podemos reduzir as taxas de juros e tornar o crédito mais barato para impulsionar o investimento e a procura. Portanto, aqui podemos ver a importância, portanto, das taxas de juros. Portanto, o que as taxas mais elevadas farão, porém, é manter as expectativas de inflação sob controlo. Se as pessoas e as empresas considerem que a inflação elevada vai persistir, é provável que os trabalhadores exijam salários mais elevados e que os empregadores, por seu turno, subam os preços dos produtos ou dos serviços. É o que muitas vezes se designa por espiral de salário-preços, não é? É por isso é que temos que ter em atenção as taxas de juros. Pronto, vimos mais ou menos as taxas de juros, rapidamente, para ver se temos tempo. Agora vamos ver outros conceitos importantíssimos. Então vamos ver rapidamente a inflação. Eu tenho aqui, para ser mais fácil, as definições, porque é mais fácil. Portanto, vamos então rapidamente ver se eu encontro. Portanto, onde é que estará? Basicamente, não sei se eu a tenho aqui, mas se não a tiver aqui, portanto, a inflação rápida, basicamente é o seguinte, é a subida dos preços dos bens e serviços. Isso é a inflação, que é o contrário da deflação, que é a situação em que a fraqueza da procura implica a descida dos preços dos bens e a dos preços dos ativos e automantém-se com a descida das taxas de juros reais e queda dos lucros e perda da riqueza. Portanto, inflação, deflação. As taxas de juros vão tentar regular esta situação. Portanto, normalmente é as medidas que os bancos centrais normalmente tentam fazer. Portanto, rapidamente, outras definições que nós temos que ter em conta é, por exemplo, quando nos falam de crise de liquidez, situação em que um banco, uma empresa ou um país deixa transitoriamente de poder fazer face aos pedidos de reembolso da sua dívida a curto prazo. Portanto, já vimos. Depois, rapidamente, o que são obrigações, que também temos que saber, que são os títulos que representam um direito de crédito emitido por uma empresa pública ou privada, por um organismo ou pelo Estado. Regra geral, o portador recebe juros fixos, variáveis ou indexados, frequentemente numa base anual, durante a duração da vida da obrigação e recupera o seu capital na data de vencimento. Depois temos o PIB, toda a gente sabe o que é, Produto Interno Bruto, não é? Que é o valor acrescentado criado num país, sendo o valor acrescentado a diferença entre a produção e os consumos intermédios, input, necessários e a energia, bens intermediários. Vimos mais ou menos isso. Depois, portanto, podemos ver os preços dos ativos, valor de mercado de ativos financeiros, que são as ações, as obrigações ou o imobiliário, também já sabemos o que é. E com isso,
Penso ter mais ou menos dito tudo. Muito importante também, taxas, portanto, vimos taxas nominal, taxas reais, vamos ver taxas diretoras, que são as taxas de juros praticadas a curto prazo pelos bancos centrais para as suas operações, compras e vendas de ativos contra liquidez. Portanto, a taxa de refinanciamento é a principal taxa diretora, por exemplo, do BCE, do Banco Central Europeu. A taxa do Fed Fund e também a da Reserva Federal Americana. Portanto, isso é importante, vemos o que é a taxa diretora. E por fim, uma coisa muito importante, que são os chamados trader, que é um operador de mercado cuja atividade consiste em comprar um ativo financeiro, divisa, obrigação, ação, opção, antecipando a subida do preço e a vendê-lo quando prevê a sua queda. Há empresas hoje que se dedicam somente a essas operações financeiras, como a BlackRock, por exemplo, e a Vanguard, que são empresas que fazem isso, pegam do dinheiro dos grandes investidores, das pessoas que têm muito dinheiro, e vão gerir esse dinheiro, não é? E das empresas também. Portanto, cada vez mais essas empresas têm um papel importantíssimo na economia. Visto isso, vamos agora abordar o livro, não é? Que podemos ter tempo suficiente para falar de tudo. Economia para Todos. Eu volto aqui a mostrar. Muito interessante, David Amos. E depois no fim vou também falar de alguns livros que podemos comprar para entendermos melhor, portanto, a economia. Bom, Economia para Todos, escrito por David Amos, professor de Harvard Business School, como eu disse, vai-nos falar aqui do conceito principal do livro, que é falar sobre a macroeconomia, que é uma introdução à macroeconomia. O que é a introdução à macroeconomia? Que é o estudo das divisões da ciência económica dedicado portanto, ao estudo e observação de uma economia regional ou nacional. Diferente da microeconomia, que é o estudo do comportamento económico individual de consumidores e firmas, bem como a distribuição de produção e rendimento entre elas. Portanto, há uma diferença entre a macroeconomia e a microeconomia. Vimos isso, vamos passar à frente. Compreender a macroeconomia. Então, aqui o autor vai fazer neste livro uma separação entre 3 áreas importantíssimas: o produto, o dinheiro e as expectativas. Nos primeiros capítulos deste livro, não vale a pena avançar mais no livro se nós não compreendermos, portanto, esses 3, digamos assim, setores que o autor vai falar, que eu vou repetir: o produto, o dinheiro e as expectativas, que vão fazer os primeiros capítulos do livro. Os 3 primeiros capítulos do livro vão-nos descrever perfeitamente o que é o produto, o que é que nós entendemos pelo produto. Depois vamos entender o que é o dinheiro, o que é que nós falamos quando falamos em dinheiro, e depois vai nos explicar o que são as expectativas, a importância na economia das expectativas. Então, no produto, vamos ter a descrição do PIB, que aqui o autor vai fazer uma pequena fórmula, digamos assim, não é? Em que vai nos explicar que C mais I mais G mais EX menos IM, que eu vou explicar, que é, portanto, que isso quer dizer que o PIB, que é o consumo, mais o investimento, mais as despesas, mais as exportações, menos as importações. Isso é a definição do PIB. Depois vai-nos falar sobre o dinheiro. O dinheiro que pode ser visto em termos de quando há inflação ou deflação, e também, como eu já ainda há bocado expliquei, nas taxas de juros e também taxas de câmbios. O autor acaba o livro falando sobre as taxas de câmbios. E depois, nas expectativas, vamos ver as expectativas e a inflação, o produto, as variáveis. Que é mais ou menos isso que nas expectativas o autor nos vai falar. Depois, um segundo capítulo sobre a breve história da moeda nos Estados Unidos da América. Breve história da moeda nos Estados Unidos da América. Depois, um outro capítulo sobre os fundamentos do cálculo do PIB. É importantíssimo percebermos isso. Portanto, os fundamentos do cálculo do PIB. Depois, outro capítulo sobre a balança de pagamentos, a balança corrente. Novamente, a explicação e a descrição das taxas de juros, na inflação e na deflação, e compreender as taxas de câmbio. Por fim, temos a conclusão. Então, vamos ter noções da economia que a convenção social e muita gente, muitas vezes, não explica de forma correta. Porquê? Porque na economia, muitas vezes, se explica as coisas muito com base em fórmulas, não é? Mesmo que seja com muitas definições, com letras às vezes, até mais do que números, muitas vezes fica tudo muito, como é que eu posso explicar? Muito em termos de matemático e pouco em termos, que é isso que é preciso compreender na economia.
Porque a economia é uma ciência que não é exata. Ao contrário da matemática, que é uma ciência exata. A economia depende de um conjunto de fatores. Meus amigos, só para vocês terem ideia. Quando se faz a descrição de uma economia de um país, nós temos tantas variáveis, até o próprio tempo, portanto, digamos assim, influencia a própria economia de um país. Tudo são... para poder aqui explicar a quantidade de variáveis que vão interferir no estudo e na descrição de uma economia, nunca mais sair daqui. Portanto, para podermos ver a importância que é, portanto, não podemos fazer uma descrição correta. Porquê? Porque temos muitas variáveis. Daí que quando alguém faz um trabalho sobre, por exemplo, portanto, normalmente os ministros da economia fazem isso, não é? Eles é que programam, digamos assim, os orçamentos de Estado, e um orçamento de Estado não é nada fácil, meus amigos, é muito difícil, porque vai haver ali muitas variáveis, vai haver ali muitas condições que vão entrar nestas situações, um conjunto de coisas muito complexas que vai fazer com que muita gente possa ter um olhar sobre um orçamento de Estado diferente da própria pessoa que faz o orçamento de Estado. Daí muito complicado, e daí temos que perceber as coisas, não é? Portanto, vamos então agora ver, portanto, algumas situações que não nos é explicado na comunicação social, nem nos cursos universitários. Ou seja, e começamos com isso, meus amigos. E é por isso que este livro também é importante, e é importante termos em conta todas essas coisas. Quando nós pedimos um empréstimo junto a um banco, o que é que acontece quando nós chegamos a um banco? Vou dar esse exemplo. Pedimos um empréstimo, não é? O que é que vai acontecer? Vai acontecer que vai ser criado um número digital, um número fictício, portanto, que é a deslocação do número para a nossa conta. Portanto, vai haver um número que vai entrar na nossa conta. Esse número nunca existiu, nem sequer existe em dinheiro em termos de líquidos reais. É um número que foi posto ali. Este número tem como nome pré-reserva fracionária. É assim que se designa, portanto, como é que é explicado essa situação. Então, nos depósitos das pessoas, 10% do dinheiro dos titulares é postulado pelo banco. É uma obrigação, como sabemos, que vai ser depois, o resto deste dinheiro vai novamente ser reutilizado em empréstimos bancários. E, meus amigos, isto vai gerar, portanto, várias vezes a mesma operação, que vai se multiplicar, vai se triplicar e por aí fora, não é? Tudo isso vai criar um sistema em que os vários bancos vão fazer a partir do nada dinheiro e vai endividar uma série de pessoas que pertencem à população. Por isso que é isso que os bancos fazem, não é? E só para vocês terem uma ideia, apenas com um empréstimo que se vai multiplicar em não sei quantos outros empréstimos, porque a partir desse empréstimo vai haver uma compra, a partir dessa compra vai haver outro depósito, a partir desse depósito vai haver outro empréstimo que vai criar outra compra, que vai criar outro depósito, e isso vai se multiplicar, vai continuar sem parar, e isto vai fazer com que haja uma grande circulação da moeda dentro dos bancos. Tudo isso em fictício, em números fictícios. Atenção, nós estamos a falar em numerários. E é assim, muitas vezes, que hoje em dia circula portanto, o dinheiro, não é? Em termos de empréstimos, é assim que esse dinheiro circula. Tendo em conta também as taxas, não é? As taxas que quem vai, portanto, pedir um empréstimo vai depois ter que pagar esses juros, não é? Portanto, tudo isso é um grande negócio para os bancos, meus amigos. Não é por nada que houve muita gente em séculos anteriores, grandes autores, que criticaram, portanto, essa forma de fazer dinheiro, não é? Que eles diziam que era usar o tempo, não é? Usar o fator tempo, para depois, que era chamada usúria, não é? Que era para depois fazer dinheiro em cima daqueles que pediam um empréstimo, não é? Portanto, e é assim que a maior parte das crises acontecem. E vamos agora ver as crises. O que é que são as crises? Quando nós falamos em crises, não é? As chamadas crises financeiras. Eu estou a falar numa linguagem acessível para todos, não estou a entrar em termos muito
em termos técnicos dentro da economia, porque senão não íamos perceber muito do vídeo, não é? Então é assim, pegamos no exemplo da crise de 1929, não é? A Grande Depressão, e vamos analisar o que é que se passou. Portanto, a Grande Depressão de 1929, os banqueiros retiraram o dinheiro da Bolsa antes do crash. Portanto, antes de acontecer o crash de 1929, o que é que os banqueiros fizeram? Retiraram dinheiro das contas. Depois utilizaram o dinheiro para a compra de ações a preços muito mais baixos e compra de bancos mais pequenos que estavam em dificuldades e em falência. Antes do crash, meus amigos. Depois fizeram dinheiro em cima do crash. Vejam bem como é que as coisas funcionam. E agora na crise de 2007 e 2008, na chamada crise do subprime, o esquema foi o seguinte, vejam bem. Foi posto em circulação uma grande quantidade de dinheiro. As taxas de juros baixaram, dando origem a um grande número de empréstimos contrair junto à banca. Foi o primeiro passo, o chamado grande boom, o boom, não é? Quando toda a gente comprou casa sem sequer ter a noção que não poderia depois pagar, não é? O que é que acontece no segundo passo? De repente dá-se uma mudança. As taxas de juros sobem, há menos empréstimos e começa os reembolsos. Não há tanto dinheiro em circulação, as empresas caem e há mais desemprego. Os créditos são mal parados, há um incumprimento dos contratos a termos e os bancos cancelam os empréstimos e hipotecam as casas. É exatamente isso que acontece. Isto é feito várias vezes ao longo dos séculos, ao longo do século, ao longo das décadas. É aquilo que é chamado, segundo alguns analistas, a lança da rede da pesca. Lançar a rede, puxar. Lançar a rede, puxar. Portanto, vamos continuar. E isto, meus amigos, é exatamente isso que acontece a maior parte das vezes nas grandes crises financeiras. E agora nós vamos ver que esses atores económicos juntaram e venderam derivados que sabiam que não seriam reembolsados. Eles sabiam de antemão que não seriam reembolsados. Quando foi descoberta esta situação, toda a economia sofreu as consequências. E agora vamos ver outra coisa importantíssima, que é a impressão da moeda, ou seja, que é imprimir dinheiro. Muita gente fala disso, não é? Qual é o efeito que isso tem? Portanto, injetar mais dinheiro líquido na economia. Portanto, impressão da moeda, imprimir mais moeda, injetar dinheiro na economia por meio dos bancos centrais, não é, que imprimem a moeda, é bom ou é mau? Porque há uma grande confusão também sobre esse aspecto. Quando há um decréscimo na oferta da moeda, a taxa de juros sobe. Meus amigos, isso é importantíssimo e está aqui no livro. Vou repetir. Quando há um decréscimo na oferta da moeda, a taxa de juros sobe, a taxa de câmbio valoriza e o índice dos preços cai, que é chamada deflação. Agora vamos ver outra vez. Quando há um aumento da oferta da moeda, a taxa de juros desce, a taxa de câmbio desvaloriza e o índice de preços aumenta, que é a inflação. Tem que se saber isso. Sabendo este mecanismo, se consegue entender muita coisa que se passa na economia. Portanto, as taxas de juros não deviam ser permitidas. Portanto, na análise de muitos autores, não é? Claro que isso é impossível, não é? Porque são um acordo de ganho temporal, o que contraria a dívida e, de certa forma, aquilo que contrai a dívida é, de certa forma, burlado, tendo em conta as oscilações de preços e a própria taxa de juros que, ao longo do tempo, varia, não é? Portanto, e agora vamos ver o que é que uma vez um grande, que foi presidente dos Estados Unidos, não, que foi um grande empresário, desculpa, dos Estados Unidos, o próprio Henry Ford, de 1922, teria dito: é uma chance que as pessoas de uma nação não compreendem o nosso sistema bancário e monetário, porque se tal fosse o caso, eu penso que haveria uma revolução no dia a seguir. Pois claro, muita gente não entende absolutamente nada de toda essa complexidade económica que acontece. Porque se as pessoas entendessem o que é que acontece, muitas vezes o que é que os próprios grandes banqueiros fazem, não é? Portanto, seria completamente diferente, não é? Portanto, vemos a importância da criação
da Reserva Federal Norte-Americana, temos a história, em 1910, na Yale Jekyll Island, por um grupo de banqueiros, todos filiados à JP Morgan, aos Ford, aos Rothschild e aos Rockefeller, que teriam, portanto, criado a chamada Fed, não é? Portanto, Reserva Federal, não é? Tudo isso criou, ao longo dos anos, das décadas, uma chamada corpocracia. Corpocracia, que é o governo dos grandes poderosos, das grandes empresas, não é? E podemos ver isso da seguinte forma. Portanto, segundo alguns acordos, portanto, podemos dizer que em 100% na banca, 10% é obrigatório, tem que ser retido pelo banco. E que dispõe assim de um nono, digamos assim, do dinheiro de todas as pessoas que, portanto, fazem depósitos, não é? Praticamente. Que é aquilo que eu expliquei ainda há bocado, que vai criar a pré-reserva fracionária, não é? Portanto, que é um típico esquema económico. Os bancos privados imprimem dinheiro por conta do tesouro bancário governamental. A Reserva Federal imprime o dinheiro num quadro de um sistema baseado na dívida que vai contrair uma dependência ou penúria. Um grupo de pessoas tem acesso a todos os dados financeiros e que compreende todos os dados relativos ao funcionamento da economia, o que lhes dá a capacidade de imprimir dinheiro e de os proteger enquanto o resto do mundo não está, porque não se sabe o que é que vai acontecer. Entendem como é que as expectativas, que este autor aqui fala muito bem no livro, é muito importante estudar as expectativas na economia, meus amigos. Outro grande autor, o Mayer Answer Rothschild, que disse: deem-me o controle sobre a moeda de uma nação e eu não terei de me preocupar com as leis. Este próprio autor, de facto, sabe muito bem o que é que está a dizer, não é? Então, temos depois os bancos de regulamentação, que são os bancos centrais dos bancos centrais, não é? Que controlam toda a economia, também convém perceber essa parte. A taxas de juros nós já vimos, não é? E rapidamente, para ver se eu consigo falar de tudo, não é? Temos depois algumas coisas que temos que perceber. Se uma política económica for bem sucedida, a inflação deverá manter-se num nível modesto e previsível e o dólar deverá manter-se com uma medida de valor fiável. Não em termos de quanto ouro vale, mas sim da quantidade do produto, aqui a importância de estudar o produto que permite comprar, não é? Portanto, depois vemos aqui, o autor nos fala também 3 abordagens para medir o PIB, o valor acrescentado, o rendimento, a despesa, sendo que o valor acrescentado é a abordagem mais correta normalmente quando se faz o estudo sobre o PIB, não é? Páginas 127 e 28, aqui os autores falam sobre isso. Alguns termos que é preciso perceber, como o consumo, o investimento, as despesas, as transferências, os impostos, o produto bruto, os empréstimos externos, as importações líquidas, a balança de pagamentos, balança corrente e balança financeira de capital. Meus amigos, entender esses conceitos todos, por isso é que convém ler este livro, Economia para Todos. E depois, como eu disse, as expectativas, os agentes económicos podem antecipar situações económicas como a inflação, a depreciação da moeda, o aumento das taxas de juros, pode assim prever, criar expectativas na macroevolução, página 167. Depois, portanto, antes de irmos aos livros, quero aqui falar sobre imprimir dinheiro, se gera ou não inflação. Meus amigos, vamos do começo. A inflação é basicamente o aumento generalizado dos preços, como eu expliquei. Ela pode ser de curto prazo, aumentar em um mês, e de longo prazo, aumentar continuamente ao longo de um ano, por exemplo. A inflação não é necessariamente ruim. Quando controlada, ela faz parte da economia saudável dos países. O problema está na inflação fora de controle, quando ela sobe muito rápido. De maneira simplificada, a inflação está ligada à oferta e demanda. Se o número de pessoas querendo um determinado item é muito maior do que o volume disponível, o preço sobe. Esse desequilíbrio entre a oferta e demanda pode ter muitos fatores, como aumento da procura repentina por algo. Há exemplo do que aconteceu, por exemplo, agora quando tivemos a doença, não é? Com a procura das máscaras, por exemplo. A emissão do papel moeda ou a impressão do dinheiro pode ser um desses fatores.
Se infinitas notas fossem impressas, a quantidade de dinheiro seria muito maior que a oferta de produtos e serviços. Ou seja, o dinheiro começa a não valer nada, que é um dos problemas quando há uma grande emissão de moeda. Isso acontece porque as notas possuem um lastro, elas não são um pedaço de papel que representa um valor concreto de algo entrelado na economia do país. É por isso que em cenários de hiperinflação é preciso cada vez mais notas para comprar um mesmo produto, que é o que acontece com países que têm grandes dificuldades, não é? Por exemplo, na Venezuela, imaginem a quantidade de notas que é preciso para comprar alguma coisa, não é? No Brasil, por exemplo, entre 89 e 90, os preços dobravam mês a mês. Na Alemanha, a Primeira Guerra Mundial, em 1923, portanto, 1903, a impressão desenfreada da moeda foi um dos principais fatores que levaram os preços a dobrar a cada 3 dias. Então, podemos dizer, imprimir dinheiro é sempre ruim? Não, na verdade, imprimir dinheiro é uma prática totalmente comum, contanto que seja feita de forma controlada, como eu disse, e de acordo com as necessidades da economia. Portanto, os bancos centrais normalmente são responsáveis por garantir a quantidade adequada de papel moeda para a população. É uma das formas de fazer isso é imprimir dinheiro. Afinal, todos os anos também são destruídos muitas células velhas e danificadas de alguma forma. Em 2019, por exemplo, podemos dizer que 1,45 bilhão de células foram destruídas e 1,54 bilhões de novas notas foram colocadas em circulação. Portanto, ou seja, em economias saudáveis, os bancos centrais ajudam a controlar esta entrada e saída, meus amigos. Portanto, o que é que podemos dizer? Que sim, desde que seja controlado. Quando uma economia começa a imprimir demasiado moeda e começa, por exemplo, ou as taxas de juros muito baixas, que é um grande problema, ou de repente um aumento significativo das taxas, também é um problema, o que é que podemos dizer? Tentar o equilíbrio, meus amigos. É difícil isso em termos económicos, mas é aquilo que este autor aqui, David Imhoff, nos fala. A importância do equilíbrio na economia, não é? E é um livro muito bem conseguido, portanto, mais uma vez eu mostro, Economia para Todos, não é difícil de ler, uma linguagem acessível, com os termos e com um glossário na parte do fim, para podermos consultar. Portanto, é um livro muito interessante e eu, rapidamente, antes de acabar o vídeo, alguns livros importantíssimos que podemos ver, e isso vamos ver no segundo vídeo, porque já não tenho tempo. Portanto, o próximo vídeo irei então falar sobre bibliografia de livros sobre economia. Um abraço e até uma próxima.